Ok, mais uma aula do nosso curso, quarta aula, não é isso? Glória a Deus, já estamos na metade do curso e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de Beowong, que vimos na aula passada. Hoje a gente continua a falar de algumas questões importantes na mentoria, tendo como foco o encontro da mentoria, né? Aquele momento do encontro e como que fazer, como ter esse encontro, né? Então, nós veremos também como criar um plano de ação de crescimento. Então, a aula hoje vai ser muito boa. Nós também teremos uma excelente ferramenta para compartilhar com os irmãos. Vamos lá, vamos colocar aqui o PowerPoint. Ok, só um minutinho. Certo, vamos lá. Então, preparando-se para o tempo juntos, né? Mentor e mentoriado. Vamos ver quais considerações, né, são importantes, né, de preparação para se encontrar, né? E como fazer esse tempo do encontro, né, do mentor e do mentoriado. Então, se nós não nos prepararmos para o discipulado, né, para o encontro, isso falando tanto do lado do mentor como do mentoriado, os dois precisam se preparar, né, para esse encontro. Só que na aula a gente vai tratar mais do papel do mentor agora, tá? O papel do mentor, o preparo que o mentor precisa ter para se encontrar com o seu discípulo, né? Então, é preciso haver um preparo, né? Se a gente não se preparar, a gente não vai fazer um bom uso do tempo. A gente sabe que tempo é precioso. A gente não tem muito tempo. Então, é importante a gente saber como usar o tempo de maneira produtiva, de maneira, de fato, a mentorear o discípulo, né? Então, olha só essa frase. Planejar é como se você estivesse dizendo a essa pessoa, né? Quando você se prepara para o encontro, ele percebe que você se preparou, você está dizendo, você é importante para mim, eu honro você. É por isso que pensei sobre como usar melhor o nosso tempo juntos. Então, isso é válido para qualquer relacionamento, né? Em família, casal, né? Se você quiser ter um bom encontro, se você se prepara, você passa essa mensagem, né? O mentor, então, quando vem preparado, né, para aquele encontro com o seu discípulo, ele passa essa mensagem, né? Que ele não é só mais um na agenda dele, que ele é uma pessoa especial, né? Inclusive, digamos que você receba o seu discípulo na sua casa, porque eu entendo que um dos melhores lugares, né, para a gente ter esse encontro é no lar, seja na casa do mentor como na casa do mentoriado. É um dos melhores lugares. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer na casa. Às vezes, por alguma questão de localização, comodidade, a gente encontra outro lugar. Mas a casa é um ótimo lugar. Então, quando eu recebo um discípulo aqui na minha casa, né, eu não vou receber ele de qualquer jeito. Eu vou arrumar a casa, né? Eu vou preparar um lanche para ele, né? Eu vou procurar oferecer uma boa hospitalidade, né? Então, um bom mentor, ele precisa ser hospitaleiro. Então, e o discípulo, né, se sente muito cuidado, né, quando ele recebe, quando ele recebe toda essa atenção, né, essa hospitalidade, um bom lanche, ou então um almoço, alguma coisa assim, né? É ótimo, né? Então, todo planejamento que é feito, né, para o encontro, ele passa uma mensagem, ele passa a mensagem de cuidado, de se importar com essa pessoa, né? Então, vamos falar desse planejamento, esse preparo prévio, né? Primeiro ponto é oração. Isso aqui é muito importante. Todo mentor precisa ser um intercessor do seu discípulo. Então, é muito importante que o mentor tenha o hábito de orar pelo seu discípulo, né?
e principalmente também quando ele está passando por alguma necessidade específica e quando vai se encontrar com ele. Então, é muito importante orar, né? Ter um tempo de intercessão por esse discípulo, por cada discípulo que você é responsável, porque esse trabalho é espiritual. Esse trabalho, nós dependemos do Senhor, né? Nós já vimos isso, né, em outros estudos, que existe um trabalho que não é tão simples de fazer. Cuidar de pessoas requer uma conexão de vidas, requer ter um ouvido atento, requer discernimento, requer também a pessoa, o mentor também se deixar usar por Deus. Então, ele precisa se consagrar para isso. Ele precisa orar, ele precisa interceder pelo seu discípulo, né? Jesus fez isso, né, pelos seus discípulos. Ele se consagrava, ele se santificava pelos seus discípulos. Ele falou isso lá na oração sacerdotal de João 17, né? Por eles eu me santifico, né? Então, nós também precisamos, como mentores, entender que é um trabalho espiritual, que é um trabalho que nós dependemos do Senhor e sem Ele nada podemos fazer. Nós precisamos ter o olhar adequado, o ouvido atento, a palavra, né, temperada, a palavra sábia. Então, nós precisamos da ajuda do Senhor e precisamos orar, porque nós entendemos que é um trabalho espiritual e a oração faz a diferença. A oração também nos conecta ao nosso discípulo, né, espiritualmente. Então, é muito importante orar pelo discípulo e também orar com o discípulo, quando a gente está junto, né? Também é importante. Um segundo aspecto, sobre os planos para cada encontro. É importante que o mentor ele tenha o hábito de se preparar e nesse preparo para cada encontro tentar esboçar algumas coisas do que ele pretende fazer naquele encontro com o seu discípulo. Ter, nem que seja um plano básico, um pequeno plano do que deve, do como ele deve conduzir aquele encontro, né? Quais as questões importantes que ele deve se atentar para aquele encontro, né? Porque senão ele esquece. Eu não sei você, mas eu esqueço, né? Se eu não me preparo, se eu não anoto, eu não vou lembrar de todas as coisas. Então, eu preciso me preparar para cada encontro, para saber melhor como me portar, quais questões eu vou tratar. Então, é importante ter esse preparo. Então, ele vai dar, né, algumas dicas desse preparo. O que é importante planejar para o encontro com o seu discípulo? Então, aqui tem 7 pontos desse planejamento, né, desse mini planejamento do encontro com o seu discípulo. Então, eu tenho que pensar, no encontro que eu vou ter com o meu discípulo, eu tenho que pensar em pontuar, né? Construir um relacionamento com esse meu discípulo. Então, eu preciso pensar nisso, que eu estou construindo um vínculo com ele, que eu preciso ter uma conexão com ele e que eu estou desenvolvendo um relacionamento. Então, é importante pensar sempre assim, né? O que é que eu posso fazer nesse encontro para a gente desenvolver o relacionamento, para a gente melhorar a nossa amizade, né? Então, eu sempre tenho que pensar nisso, né? Em tudo que eu vou planejar, eu tenho que pensar nisso, construir um relacionamento, construir uma amizade, né? Então, olha só, essa semana eu vou começar a discipular uma pessoa. E nesse caso, dessa pessoa que eu vou começar a discipular essa semana, eu basicamente eu não tenho relacionamento com essa pessoa. A gente vai construir um relacionamento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou planejando com essa pessoa mais ou menos 2 horas juntos e esse tempo é basicamente para eu conhecer ele e ele me conhecer. Principalmente eu conhecer ele, né? Então, eu preciso conhecer, eu preciso saber quem é essa pessoa, a história dele, né? Lembra daquela ferramenta que a gente já falou, da linha do tempo? É basicamente isso que eu quero conhecer, saber a linha do tempo da história dessa pessoa. Saber quais são as necessidades dele, quais os problemas, qual o que ele espera no discipulado, conversar também sobre expectativas, né, do discipulado, mas basicamente conhecer, né? E também ele vai me conhecer mais, né? Também vou, né, falar mais de mim, falar um pouco da minha história.
Então, 2 horas vai ser muito pouco. No início de um discipulado, a gente precisa conversar se conhecendo, né? Então, a ênfase está no se conhecer, desenvolver um relacionamento. Porque, na verdade, toda mentoria é baseada no relacionamento, no vínculo que está sendo construído. Então, principalmente quando está começando, né? Você vai ter que construir um relacionamento, né? Então, esse é o ponto A. O ponto B. Importe-se com as suas necessidades pessoais e ministeriais. Duas áreas da vida da pessoa que eu preciso me atentar, que é vida pessoal e ministério. Duas coisas que não podem faltar numa mentoria, ou dois olhares cuidadosos que todo mentor precisa ter. Ele deve estar atento à necessidade pessoal do seu discípulo e, por outro lado, ministerial. Por que ministerial? Porque a gente está lidando com a igreja, então, crentes, né? E todo cristão, ele tem, né, um serviço para Deus. A vida dele é um ministério. Então, ele precisa dar frutos. Ele precisa, né, ser uma pessoa que está envolvida na obra de Deus, de alguma forma, né? Até um novo convertido, eu preciso já ir preparando ele para ser uma bênção, para servir, para se envolver, para se engajar na igreja, para testemunhar para outras pessoas ao redor do que Jesus já fez na vida dele. Ou seja, cada um tem um ministério. E o ministério não tem a ver simplesmente com um ministério da igreja, ou uma atividade específica da igreja, mas a vida dele ser um ministério para Deus. Aonde ele for, ele é agora luz, né? Luz do mundo e sal da terra. Então, eu preciso estar atento a como se ele está frutificando ou não, porque na parábola do semeador não fala disso, que tem 4 tipos de terra, 3 não foram para frente, uma foi que deu certo, e aquela que vingou foi aquela que frutificou, a 30, a 60 e a 100 por um. Mas a que vingou foi a que frutificou. Então, eu preciso ajudar o meu discípulo a frutificar, a fazer também outros discípulos a seu tempo, né? Mas frutificar de maneira geral, ser uma bênção, viver em santidade. Então, eu preciso focar tanto na área ministerial dele como pessoal. Qual seria a área pessoal? Tem muitas coisas da vida pessoal dele, né? Tem a ver com a família, tem a ver com as rotinas dele de trabalho, de estudo, né? Quem é ele fora da igreja, digamos assim, na hora do lazer, como ele administra suas finanças, como ele lida com as suas emoções, com seus relacionamentos de maneira geral, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a vida pessoal, né? Então, isso aqui é muito importante. Quando eu planejo um encontro com alguém, é sempre bom eu estar atento a essas duas áreas: família e vida pessoal, né? Família ou vida pessoal e ministério. Ponto C. É sempre bom que no encontro a gente abra o nosso coração no sentido de compartilhar, né, bênçãos da nossa vida com Deus, né? Então, tanto claro, lá embaixo a gente vai ver, né? Alvos de crescimento, né? Ou alvos de oração também podemos colocar aqui, lá embaixo, né? No item F. Mas pensando no item C, seria pensar mesmo em bênçãos, que eu tô... Todo mundo tem alguma bênção para contar. Por mais difícil que a vida esteja, nós sempre temos alguma coisa boa que aconteceu, né? Que Deus, né, abençoou, cuidou, livrou. Sempre temos. Isso não só do mentor, mas do mentoreado. Os dois. É sempre bom os dois testemunharem das coisas positivas, né? Que Deus tem feito na vida pessoal, né? Então, claro que a gente também vai compartilhar os nossos problemas, né? Faz parte também desse tempo, compartilhar os problemas, ou os alvos de oração, né? Que a gente precisa de oração, né? Ou colocar diante de Deus nossas dificuldades. Mas também é um tempo de contar as bênçãos. Sempre temos bênçãos para contar, sejam elas pequenas ou grandes. Então, é sempre bom estimular o discípulo a contar bênçãos, e o discipulador vai ser exemplo disso, né? E contar também as bênçãos, da vida com Deus de maneira geral.
né, o que Deus tem lhe falado, como tem sido viver com o Senhor, né, e tudo que envolve essa vida com Deus, né? O item D é prestar contas um ao outro. Aí sim, né, também vai entrar nossas necessidades, nossos problemas, né, nossas dificuldades, ou seja, nossa vida, né? O que for preciso prestar contas, o que for preciso abrir o coração e contar. Esse é o momento, né, de contar o que temos vivido, o que temos passado, né? Tirar a máscara, vamos dizer assim, né? De fato, revelar o que está no nosso coração, né? O item estudem ou apliquem um texto bíblico ou um assunto pertinente, a discussão do último encontro. Seria aquele momento de edificação bíblica. Então, é possível edificar algum princípio bíblico? Como a gente está caminhando com uma pessoa, ela tem várias questões que ela está trazendo, várias demandas. E, claro, isso daqui também nem sempre vai acontecer de maneira estruturada. Digamos que, nesse item D, o meu discípulo ele presta contas de um problema que ele está vivendo. Digamos que seja dificuldade no tempo a sós com Deus. Ele está tendo dificuldade. Então, o item E seria como eu posso ajudar ele, biblicamente, e com a minha vida pessoal, como eu posso ajudar ele a melhorar a vida, o tempo a sós dele com Deus. Entende? Às vezes, ele vai trazer a demanda e, na nossa conversa, eu vou procurar aplicar algum princípio bíblico, algum texto bíblico, né? E o meu testemunho de vida também, claro, né? Aquilo que eu puder edificá-lo, apontando para Deus, apontando para Cristo, como Cristo pode ajudá-lo, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre alguma situação que ele traz, seja no momento ou até em outros encontros passados, que eu posso também trazer alguma coisa já planejada para conversar, né? E aí eu posso trazer um estudinho, posso trazer, né, algum texto bíblico que eu já preparei, pode ser algum livreto, né, que a gente esteja estudando, né? Ou então, eu já vi muita gente que não usa livrinho, mas procura seguir um plano básico de leitura bíblica anual. Então, tanto o mentor como o discípulo criam um alvo de lerem juntos a Bíblia toda. Só que cada um vai lendo na sua devocional, né? No seu tempo a sós com Deus. E aí, quando se encontra, conversa sobre isso, né? O que é que Deus tem falado ao seu coração, se tem alguma questão da Bíblia que ele quer trazer para discutir, alguma área que ele quer trazer mais entendimento para a vida dele, né? Tanto o mentor como o discípulo podem trazer textos, né, que, porventura, queiram compartilhar, queiram aprofundar a conversa. Claro que aqui a ênfase maior é a aplicação dessa palavra ao nosso coração, a aplicação, né? Não é aquela ideia também de ter aquele estudo profundo, né? Coisas que, digamos assim, que um mestre está pronto para dar, né? Isso a gente deixa para os professores da igreja, né? O púlpito do pastor, pastor que prega no púlpito, ou a escola bíblica da igreja. Não precisamos colocar esse peso no discipulador. Deixa para esse momento as conversas mais de aplicação da palavra. Claro que sempre bom, né? Um discipulador está bem preparado, né? E saiba manejar bem a palavra de Deus, né? Mas, principalmente, a ênfase aqui é o ensinar a obedecer. Ensinar a obedecer. Ajudar o discípulo a colocar em prática os princípios da palavra. Então, isso aqui não é muito complicado, né? No sentido de entendimento. São princípios da palavra: perdoar, falar a verdade, não mentir, não roubar, né? Ter um caráter sólido, né? Ser honesto, ser leal, por aí vai, né? Então, ajudar o outro a obedecer. É claro que também a gente já viu isso na aula passada, que quando o nosso discípulo é o novo convertido, nós precisamos dar mais ênfase à doutrina básica da consolidação da fé dele.
Então, você precisa usar algum livreto, né, que ensine os primeiros passos da fé cristã e também a preparação até para o batismo, né, a consolidar a fé dele. Isso também não exclui da igreja também ter seu treinamento, né, sua classe, né, de novo convertido, né, que tem algum mestre lá ensinando. Isso não exclui, na verdade, é um complemento. Quanto mais, melhor, né? Então, essa é a ideia, ou seja, ter um tempo de edificação. Às vezes, o tempo de edificação vai ser junto com o compartilhamento de maneira geral. O compartilhamento das bênçãos, prestando contas, ou até quando se fala, né, de suas necessidades pessoais, né, ou ministeriais, ok? E o item F seria buscar decidir os alvos de crescimento que serão trabalhados na mentoria. Então, como a gente tem visto desde o módulo 1, a mentoria trata tem muito a ver com objetivos de crescimento em todas as áreas da vida, né? Sempre apontando para a palavra de Deus. Então, todo discípulo precisa ter alvos que ele coloque em prática, né? E o discipulador ajuda o discípulo a definir esses alvos e trabalhar para que ele consiga colocar na prática, né, esses alvos em ação. Qual é o alvo? Ah, melhorar, né, meu relacionamento familiar. Então, vamos trabalhar esse alvo. Ah, o meu alvo é ter a prática do meu tempo a sós com Deus. Então, vamos tratar desse assunto, vamos lidar com esse tema. Ah, a minha dificuldade é perdoar. Eu tenho dificuldade de perdoar. Então, sempre vai ter necessidades a serem trabalhadas que precisam de alvos. A gente não pode deixar um discípulo acomodado. Esse pode ser até um problema. Tem discípulo que não quer crescer, quer ficar no seu pecado. O orgulho, né? Pode estar impedindo ele, né? E a gente precisa ser um instrumento para ajudá-lo a sair do pecado, sair do buraco e voltar para o caminho, né? O caminho é estreito. Discipulado é ajudar o discípulo a caminhar pelo caminho estreito. É por isso que tem muita gente que não está afim de ser uma igreja discipuladora. Não quer o discipulado 1 a 1, porque o discipulado 1 a 1 é um caminho estreito, né? Ser apenas membro de uma igreja, né, às vezes é até fácil, mas ser discípulo de Jesus requer andar pelo caminho estreito. Então, um discipulador precisa ajudar o seu discípulo a andar pelo caminho estreito. Tem que ter alvos, tem que ter objetivos de crescimento. E o item G é oração. Nós já falamos que é importante orar pelo discípulo, né, no preparo para o encontro, né? Mas também é importante orar com o discípulo, né? Orar junto com ele. E também é sempre bom que os dois orem, né? Nesse momento. Não só o discipulador ore pelo seu discípulo, que seria, digamos assim, o mais importante, claro, né? Como a gente já falou, o discipulador, ele é o servo. Então, é ele que está servindo ali. Ele que está cuidando, pastoreando, investindo no discípulo. Então, ele tem que orar mesmo, né? Mas é bom também colocar o discípulo para orar. Orar, né, por sua vida, suas necessidades e também pelo próprio discipulador, porque os dois precisam de oração e é importante a gente ensinar isso aos nossos discípulos. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? A gente está ampliando o leque para que a gente entenda que tem muitas coisas que a gente pode fazer naquele encontro do discipulado. E eu preciso pensar. Talvez eu não consiga fazer tudo isso naquele encontro, em cada, né? Mas o que que eu posso fazer desses itens, né? Para ajudar a gente a nos manter no trilho, porque senão às vezes a gente fica muito solto demais, tão solto que fica sem rumo. Então o discipulado precisa ter um rumo e é o mentor que vai ajudar a criar esse ritmo, né? De alvos, de crescimento, de oração e puxar para a palavra, né? Ele é o mentor, então é ele que vai puxando esse cordão, né? E quando o discípulo está interessado, ele vai ajudar também nesse processo, ele vai estar interessado e vai fluir, né? Então é importante que o discipulador ele pense nessas questões, né? Quando ele for se preparar, né? E como é uma convivência, eu tenho que lembrar do que a gente já conversou, né?
Então, eu preciso, sabe, lembrar, digo, lembra que a gente já falou também sobre estudo de caso? Cada discípulo é um estudo de caso, eu preciso anotar, ou na minha agenda, ou no meu computador, no meu celular, na minha agenda eletrônica, eu preciso anotar as questões mais importantes do meu discípulo, para que eu não esqueça. Até porque a gente tem muita demanda no dia a dia. A gente tem o trabalho, tem o estudo, tem a família, a gente esquece. E imagine quem tem vários discípulos, não vai lembrar de tudo. Então é importante você ter um local para anotar as coisas importantes que o teu discípulo está te contando, que você não pode esquecer, e até os alvos, né, o que você está trabalhando. Então, quando você sabe, né, o que está trabalhando com o seu discípulo, você já sabe o que vai no próximo encontro, né? Você só revisa naquele lugar que você anota e você se prepara para o próximo encontro, já levando, né, questões pertinentes, né, que você já sabe que precisa conversar, porque são questões importantes que essa pessoa está lidando, né? Então, se você já sabe que o relacionamento familiar dele tem suas turbulências, você precisa estar sempre tratando dessa área. Você não pode deixar de conversar sobre esse assunto, né, regularmente, né, porque é um processo de cuidado, né? Ok? Então, isso aqui seria uma visão geral do preparo para o encontro, né, com o seu discípulo. Outra coisa muito importante, que é o item 3, tem a ver com o local, o dia e o horário para o encontro. Isso aqui é muito importante, porque isso pode, quando isso não é bem organizado, quando isso não fica claro, né, a frequência, a regularidade, o local, isso pode atrapalhar muito o discipulado, né? São coisas simples, mas que se a gente não se atentar, né, confirmar antes de se encontrar, né, é importante. Né? Ver se você marcou, digamos, 15 dias atrás. Ele pode ter esquecido. Será que ele anotou? Será que ele está livre no dia? Então, é sempre bom um dia antes, né, lembrar, né? Olha, local tal, tá? Tudo certo, né? Ok, te espero, vamos lá. Né? Lembrar, né? O dia, o horário, o local. Pode acontecer algum problema, isso é inevitável. Então, a gente precisa, já pensa logo no próximo encontro, para não deixar a peteca cair. Né? Quando a gente demora muito tempo para se encontrar, a tendência é esfriar um pouco, né, o relacionamento, o pastoreio, a mentoria. Então, é importante a gente estar atento. Eu costumo anotar na minha agenda, né, para cada discípulo, eu tenho a frequência que eu estou me encontrando com ele. Então, toda vez que eu vou planejar a semana, eu volto lá para a minha planilha e vejo quem eu preciso dar atenção, de acordo com a frequência que eu tenho com cada discípulo, de modo que eu não posso ficar muito tempo sem me encontrar com eles, né? Então, vamos colocar uma média de até um mês eu preciso me encontrar. Mais do que isso, a gente se distancia muito, né? Então, eu estou sempre de olho para cuidar que a gente não fique mais, né, no passe desse tempo, né? De se encontrar, né? Mas cada discípulo vai ter uma frequência, né, acertada e vai ter o local, né? Às vezes o local vai variar, né? Ultimamente, eu tenho me encontrado muito na área de alimentação, na praça de alimentação, na pracinha de alimentação de um supermercado aqui da cidade. Então, tem um local muito bom, né? Tem muitas comidinhas, lanches, café, e aí eu gosto de marcar lá. Lá virou meu escritório de atendimento, né? Na lanchonete do supermercado. Tem dado muito certo, né? Com as pessoas que eu tenho marcado, que é um lugar mais tranquilo, dá para a gente conversar, dá para a gente comer, né? A gente fica à vontade, né? É um lugar que muitas vezes é meio termo para mim, para o meu discípulo, né? Tem outros que eu faço em casa, na minha casa, ou na casa do meu discípulo, né? Cada caso é um caso, né? Você vai ter que pensar bem isso, né? Tem uns que eu faço online, tem uns que eu faço aqui pelo Zoom, né? Então, cada caso é um caso, porque tem alguns que são de longe, né? Então, os de longe eu faço, né, ou por telefone mesmo, ou pela plataforma do Zoom, né? Mas é importante a gente focar nos encontros e na pessoa que a gente está servindo, ok? Então, olha só, eu vou dar aqui um exemplo
bem simples, tá? Um exemplo hipotético, uma simulação de um encontro, né, de discipulado, né, de mentoria, tendo só uma hora para conversar. Eu acho muito pouco uma hora, mas às vezes a gente está com a rotina corrida, né? Então, como fazer um bom encontro objetivo de uma hora sem deixar esses alvos de fora, né? Esses itens que a gente acabou de falar, né? Então, digamos que seja na hora do almoço, das 13 às 14. E aí os dois vão se encontrar no lugar para almoçar, né? Como seria o encontro de uma hora, enquanto a gente vai comendo e conversando, né? Enquanto um fala, o outro come, depois o outro responde e o outro vai comendo. Em uma hora, né? Olha só uma ideia de como a gente poderia organizar. Claro, isso aqui é uma coisa estruturada, na hora não vai tudo muito estruturadinho, né? Mas só para a gente ter uma noção de como organizar um tempo, né, de mentoria, né, se fosse apenas uma hora, né? Colocando aqui alguns objetivos importantes da mentoria. Então, veja bem, eu coloquei aqui a ideia de começar com uns 15 minutos conversando sobre assuntos gerais, né? Por exemplo, como foi o seu tempo de conversa com seu pai na semana passada? Ou seja, ele está resgatando um assunto do encontro de mentoria anterior, porque ele trouxe essa situação numa conversa importante com o pai dele, então você tem que resgatar, né? Você tem que estar antenado com o que ele está vivendo, né? Para você dar continuidade ao pastoreio que você está dando, né, para a vida dele. E aí também você poderia compartilhar alguma bênção do seu tempo a sós com Deus, em João, né, 3, né? Ou então falar de uma bênção da conversão do seu vizinho, né? Ou seja, alguma bênção que pode ser de um, pode ser do outro, né? Ou perguntar para ele, do vizinho que ele está levando para Jesus, né? Ou seja, assuntos gerais, né? Que vem de outro encontro, entende? Que eu preciso resgatar a conversa que foi dita no encontro anterior. Isso aqui é muito importante, né? Aqui estou dando 15 minutinhos para isso, né? Pode ser assuntos assim gerais, né? Em seguida, mais 15 minutos para prestar contas, né? E aí, no módulo 1, nós falamos de 10 perguntinhas de prestação de contas, né? Então, que tal escolher uma das duas perguntinhas, né? Uma ou duas, e trazer aqui para a conversa, né? Como a gente viu lá nas 10 perguntas, né? Fala sobre vida com Deus, como está a sua vida com Deus, né? Seu tempo a sós com Deus, o que é que Deus tem falado com você ultimamente? A questão de santidade, né? Teve alguma situação de pecado e tal, né? Alguma área pessoal, né? Financeira ou familiar, como está o relacionamento com a família, né? Ministério. Então, tem várias perguntas, né? Prestar contas, né? De repente, você também pode aproveitar nesses 15 minutos aqui para prestar contas de questões que já foram tratadas também no encontro anterior, que foi sensível, foram assuntos sensíveis que você precisa voltar a falar e prestar contas, né? De repente é situação de perdão, é situação financeira que não está bem, né? É algum problema no ministério, você tem que prestar contas. E aí, como é que está, né? Seriam assuntos um pouco mais sérios, entende? E aí você traz aqui para esse momento. Em seguida, das 13h30 até 13h45, seriam 15 minutos para um tempo de edificação bíblica. Então, você pode, né, como eu falei, você pode tanto trazer um estudo pronto ou um texto pronto para conversar, ou então você, de acordo com o que ele conversou, você já aplica alguma coisa bíblica que precisa para exortar, consolar ou edificar o que seja, né, o teu discípulo, né? E aí você vai aplicando a questão dos princípios que ele tem que obedecer, né? Ajudando ele a obedecer, né? Então, esse é o tempo da edificação, né, bíblica. Em seguida, já no finalzinho, né, das 13h45 às 13h55, tem 10 minutinhos para você definir ou avaliar algum alvo que o mentoriado precisa desenvolver. Ou então passar alguma tarefa que ele precisa fazer até o próximo encontro, né? De repente, você assistir um filme, né? Quando o The Chosen surgiu, eu vivia dizendo para os meus discípulos: você tem que assistir The Chosen, tem que assistir The Chosen. Aí eu explicava tudo e tal. Aí no próximo encontro eu perguntava: e aí, assistiu The Chosen? Ah, não, você tem que assistir. Tarefa de casa, né?
Ou então, olha, leia o livro tal. Então, você leia o próximo capítulo, e aí, no próxima semana, a gente vai se encontrar, e eu queria que a gente pudesse discutir, né, a tarefa de casa, né, ou então um alvo, né? Um alvo que, na verdade, o mentoriado, o discípulo, né, entendeu que ele quer seguir esse alvo. Então, você vai cobrar o alvo. Às vezes, o alvo pode ser definido na hora, algum alvo de crescimento, né? Digamos que o alvo seja ajuste financeiro na vida do discípulo. Então, olha só, então você vai trabalhar, você vai fazer uma planilha, um orçamento, né, das tuas finanças, né, organizar, né, um alvo, melhorar as tuas finanças, né, diminuir os gastos de cartão de crédito, e no próximo encontro a gente vai conversar mais sobre isso. Então, alvos, né? Podem ser vários tipos de alvos, né, de acordo com o que foi acordado ali na mentoria, né? Agora, é muito importante que o discípulo concorde com o alvo, ele queira, né, seguir o alvo. Ele entenda que é para o bem dele, né? Isso aqui é muito importante, né? E para terminar, 5 minutinhos para compartilhar motivos de oração, pode ser dos dois também, né? Mas, claro, é muito importante o discípulo contar, né, seus motivos de oração e orar, né? Ter um tempo de oração, né? 5 minutinhos de oração, né? É muito bom ter um tempinho de oração e aí termina, né? Então, veja que 1 hora não dá para muita coisa, eu digo para você. Quando a gente vai trabalhando nesse relacionamento vida na vida, 1 hora é muito pouco, né? Mas eu sei que a vida está corrida, às vezes a gente não consegue mais do que isso, né, para um encontro com um discípulo, né? Então tá aí uma forma de cuidar bem do tempo, né, e desenvolver bem esse encontro com o seu discípulo, né? Ok? É só uma ideia, né, hipotética, né, de um encontro. Ok, o item 4 é a questão de registrar as coisas importantes, né? Então, eu já falei um pouco sobre isso, né? É importante registrar, ter um lugar para anotar, né, as coisas significantes que você precisa lembrar depois de cada encontro. Sempre que cada encontro vai ter algo que ele vai conversar, que ele vai falar, que ele vai dar um retorno. É importante você, depois do encontro, anotar, para você não esquecer, né, o que ele disse, ou então anota até durante, né? Mas não esquece, eu tenho a minha agendinha, né? Está até ela aqui, ó, é um planner. Eu vou com a minha agenda para tudo que é lugar, né? Sempre com a meu grafite, né? Então ele vai aqui, e aí sempre que precisa eu estou lá, estou olhando, anotando as coisas do meu discípulo, né? Revisando o que já aconteceu, que a gente já tratou, né? Então é importante a gente lembrar das coisas fundamentais daquele encontro, né? Do que ele está dizendo para você. Esses registros podem servir tanto como um guia de oração por ele, pelo seu discípulo, como também um registro para planejamento futuro, né? Para o próximo encontro, você voltar lá e planejar como é que vai ser o próximo encontro, de acordo com o que você precisou anotar de coisas importantes daquele encontro, né? É extremamente importante que você se lembre das coisas importantes que seu mentoriado compartilha com você. Como um médico, né? Quando a gente chega lá no nosso médico, né, a gente fica admirado como é que ele sabe tudo, né, do nosso histórico, né? E aí, não é porque ele é evidente, não é porque ele anotou, né? Ele anotou todas as coisas importantes dos encontros anteriores, né, que a gente teve lá. É tudo anotado. Então, a gente também precisa anotar algumas coisas importantes, tá bom? E item 5, deixe seus planos guiarem você, né? Nós precisamos ter planos, e é importante que esses planos nos guiem, né? É claro que a gente tem que ser flexível, né? Não deve deixar nenhum plano ser engessado, porque cada encontro é um encontro, e lidar com gente, né, não é uma ciência exata, e aí, e aí você precisa aparecer. Ok, deixa eu voltar aqui. A gente não pode engessar, né, aquele encontro. É importante a gente ser flexível, né? E cada momento vai ser um momento, cada assunto que o discípulo traz, né?
A gente não controla tudo que vem depois, né? Então a gente precisa dar uma atenção de acordo com o que ele está conversando. Mas é sempre bom ter o plano, né? Mas seja flexível. Mas também não deixe também o plano sempre para depois, né? Às vezes a gente quer sempre deixar a coisa muito solta, né? Mas é importante a gente ter o plano. Tem horas que a gente vai ter que ser bem flexível com o que a gente planejou, faz parte, mas tem vezes que a gente não vai usar o plano, mas é sempre bom, na medida do possível, a gente lembrar do plano e tentar usar esse plano, porque ele não foi pensado à toa. Ele foi pensado como sendo importante, tem questões que eu preciso tratar, que eu preciso lembrar ali no nosso encontro, trazer de volta alguns assuntos, algumas prestações de contas que precisam vir, e se eu toda hora esqueço de fazer isso, ou vou deixando para depois, né? E deixa a coisa fluir, né? Isso pode ser um problema, né? Mas é claro que em tudo isso também nós precisamos do discernimento e a direção do Espírito Santo, né? Então, que Deus nos abençoe, né? Cada encontro precisa ser realmente com muita dependência do Senhor, ok? Vamos lá. Vou dar uma primeira pausa aqui. Então, como você planejaria um encontro de mentoria? Eu dei uma ideia, tá? Você tem alguma outra ideia? O que fazer, o que conversar, como conduzir? Tá? Então, vou dar uma pausa para quem quiser compartilhar alguma situação, né? De que planejou, que não planejou, ou alguma dúvida. Essa é a hora, tá bom? Vou quebrar o gelo mesmo não sendo aluno, mas é um sistema que estou achando interessante, já estou no terceiro livro, nesse caso, e é uma leitura combinada, né? A gente escolhe um livro, né, Evangelho, ou simplesmente, e a gente vai usando como desculpa, como motivo de assunto principal, um capítulo do livro. Mas antes de chegar no capítulo do livro, e aí vão as 2 horas que Alexandre falou aqui, tem a prestação de conta, como é que estão as coisas, a gente conversa, quais são os objetivos, o que quer fazer no ministério, o que está pensando em fazer, como é que está o relacionamento na igreja. Sim, os assuntos são variados, né? Claro, depende de pessoa a pessoa. Aí depois a gente vai no livro. E o livro não é simplesmente eu comentar sobre o livro em si, mas é como depois a gente aplica a nossa vida ao livro. Como é que o discípulo, nosso mentoreado, aplica aquela leitura à vida dele, né? Então, claro, os sonhos, os objetivos fazem parte da conversa, mas o livro, na verdade, é o motivo de a gente bater o papo sobre, né? Eu hoje estou usando o livro Discipulado, que é do Bonhoeffer, né? E no mês passado, quando a gente conversou sobre a graça barata, que é um dos assuntos do livro, né? E dessa vez, a última foi sobre a necessidade de crer e ter esse momento. Tem que crer, tem que ter amor. Tem que ter obra, tem que ter fé. Então, depois a gente entra no específico e fala com o discípulo, entendeu? Até que ponto você crê, até que ponto de obra. Então, a gente puxa assuntos, né, que são interessantes. É uma opção interessante. A gente consegue ler o livro e o livro traz assuntos para conversar, além da prestação de conta, e acho que é fundamental. Essa Ótimo. é uma ideia. Alguns estão usando já meu livro, né, dos 40 roteiros. Se alguém Muito pudesse bem. compartilhar como está sendo a experiência, tem alguns aqui que eu sei que está usando no discipulado. Quem é que poderia compartilhar?
pastor Reginaldo, pastora Sônia, sei que vocês estão usando. Eu vou começar em março, em fevereiro, na verdade. Vou começar 2 discipulados e vou usar o teu livro. Mas Aham, ainda não usei. Então, depois eu vou dar o meu feedback depois. ótimo. Que o livro chegou, Ok. né? Já Então, o chegou. Maurício, ele me ajudou, né? Que eu estava aqui pensando, disse, meu pai eterno, como é que eu vou fazer discipulado? Porque eu não gosto de jogar papo fora. Aham, Para mim, a conversa tem que ser produtiva. isso. Sei. E, assim, se eu falo assim de 2 horas e tudo, eu quase entrei aqui em desespero. Porque eu não consigo conversar com alguém 2 horas. Mas essa ideia do Então, livro, né? Ah, Isso. então, tem um livro para começar um assunto, porque para É, mim é difícil, sabe? é. Conversar sobre o tempo, sobre. O livro é bom, o livro é Mas interessante. essa ideia de partir de algo, né? Já Aham, vai me ajudar muito. isso. E então, no o seu livro do caso, pastor é é uma. excelente, né? Tem roteiro. O meu livro, ele é um guia de roteiro para o Sim. discipulado, né? Então, ele tem um quebra-gelo, tem algum estudinho com algumas perguntas de aplicar, justamente para pegar os princípios práticos, e tem um texto bíblico com aplicações também. Então, ele é todo, você guia você no Vida na Vida, né? E bíblico, e aprofundar relacionamento, ajuda demais, né? Mas no caso que você contou, é também uma nova convertida, não é isso? Você tinha dito, né, que era uma nova convertida. Então seria muito bom ter um Sim, livro do novo convertido que você pudesse usar, né? Seria muito bom. Para mim, vou indicar um aqui, tá? Imagino que a sua igreja pode ter um também. O pastor Zé Carlos conhece muita coisa, mas tem um que talvez você vai gostar, né? Que é o da Cristã Evangélica, da editora Cristã conheço. Evangélica, que é o Novo Eu Convertido um e conheço. dois. O Novo Convertido um e 2, esses dois livretinhos ganharam prêmio Aretê de literatura cristã no Brasil. Ele é tão bom que ganhou prêmio, né? E eu já usei algumas vezes. É excelente esse material. É do Novo Convertido um e 2 da Cristã Evangélica, que é baratinho, você encontra na CPAD. Não é difícil de conseguir esse livretinho, é baratinho, né? Mas Não, é ele é excelente. É uma dica que eu estou dando aqui para o novo convertido, né? Existem vários, né? Ele é Ótimo. muito bom, porque o importante é tu ter o que conversar, entendeu? É, E o livro te guia, sobretudo esse que o pastor Alexandre falou, te guia a tocar assuntos específicos a cada encontro. Então, isso, com assuntos ligados justamente à nossa à fé, ligados à nova jornada, assuntos que questionam o recém-convertido uhum, sobre a mudança de hábito, por exemplo. E tu isso. tem que acompanhar esse momento. Então, eu acho excelente, uma ótima sugestão, Alexandre. Porque, É, assim, por exemplo, tem aquele roteiro de perguntas. Eu sou sim, tão natural que se eu for fazer a pergunta para a pessoa, ela vai se sentir querida, sabe? claro. Inquirida, inquirida, né? Então, é bom não apontar a lâmpada na frente dela. Então, Às vezes você não precisa de muita coisa. Às vezes basta você dizer assim, como foi sua semana? Pronto. Pode vir um monte de coisa e o que a pessoa vai trazer, você vai ter que pensar a mente de Cristo. Como Jesus andaria, decidiria no teu caso, né? Entende? Então, isso é o vida na palavra, né? Vida na palavra é, de acordo com o que a pessoa está vivendo, como é que eu posso aplicar a palavra, entende? Então, isso não está no nosso controle, porque isso quem traz é o discípulo. De repente, você planejou uma coisa, mas o discípulo diz assim, eu estou com problema de pornografia, entende? Opa, você não pode deixar passar isso. Aí você tem que conversar, tem que, olha, biblicamente, como é que eu posso te ajudar? É assim, 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 entende? E aí você vai aplicar a palavra também de acordo com o que ele está trazendo. Tem os dois lados. Tem tanto eu trazer o estudo pronto já, e o novo convertido precisa. O novo convertido precisa de um material básico
de doutrina que firme, consolide a fé dele. Esse precisa. Os outros, a gente pode até pensar, né? Mas o novo convertido precisa de mais, né? Mas muitos outros casos, e o próprio novo convertido vai trazer algumas questões da vida dele que ele vai querer tua opinião. Tipo assim, eu tô vivendo amasiado com a pessoa. E aí, você vai falar o quê? Você não pode só ouvir. Você tem que trazer o que é a palavra, o que é que eu faço, né? Estou vivendo amasiado. Você tem que orar, né? Você tem que abrir a palavra de Deus, você tem que, de alguma forma, orientar essa pessoa. Nem que você diga assim, olha, eu vou procurar biblicamente, eu vou me preparar para um próximo encontro de conversar sobre esse assunto. Aí você vai pedir ajuda para o pastor, entende? Ou para algum livro, você vai se preparar melhor, entende? Mas tem Isso é essas verdade, não coisas dá do para saber discipulado, tudo, né? Não dá tem para essas saber tudo, coisas. todos os argumentos na mesma hora. É, É um bom escape. Tu vai mostrar que tu está preocupada orar com o sobre caso da isso. pessoa, É, que nesse momento a tua resposta não é completa, mas tu vai trazer, né, para ela uma resposta completa. Isso porque está tem, certo. tem dois tipos, né? Tem o palavra na vida e o vida na palavra. O palavra na vida, eu trago o estudo e vai aplicar a vida dela. Ou vida na palavra. A pessoa traz a sua demanda, o seu problema, e eu vou ter que pensar biblicamente. Ajudar ela a como lidar com esse problema que ela trouxe na palavra, né? As duas coisas vão acontecer no relacionamento discipulador, né? Pastor Márcio, você está aí? Você tem alguma questão? Estou aqui, querido. Estou aqui ouvindo aqui Que só bom que você está aí, que bom. graça e paz. Desculpa o atraso, tá, queridos, hoje, Não, mas tranquilo. estou aqui ouvindo aqui, só aprendendo, fazendo as minhas anotações aqui, Oh, que né? bênção. Pegando, captando algumas novidades aqui, né? Uns insights aqui, muito bom Que mesmo, né? bom, que bom. Direto de Mas aqui, Rondônia, direto de Rondônia. E Rondônia. depois você pega o início da aula que você não pegou. Sim, sim, sim. Aqui a gente estou começando a formar ainda uns discípulos, né? Não tive sucesso, não tenho essa cultura ainda. Uhum, Então, aquilo que uma irmã falou, e estava, acho, junto com o esposo dela, falou, né? A gente vai uhum, conversar para que a pessoa se sente inquirida. aham, é. Tem que Então, assim, saber conversar, né? isso. Então, assim, a gente... Estou levantando algumas pessoas que estão, assim, ficando mais próximas para o relacionamento, tá, Alexandre? E eu Ótimo. creio que, eu creio que em breve nós vamos ter pelo menos uns dois ou três pessoas aí, umas duas ou Glória a três pessoas Deus. para serem discipuladas. Glória a Deus. Amém. Sexta-feira é o nosso encontro, né, pastor? Online, pelo Zoom. Perfeito. Ó, perfeito. Glória a Deus. Ok, muito bom. Antes E, de voltar ao curso, né, sim, eu quero lembrar que tanto eu quanto o pastor Alexandre estamos à disposição, não somente no grupo, mas se tiver alguma dúvida pessoal, pode isso. perguntar que a gente está acompanhando vocês fora das segundas-feiras, né? Não Muito é só bom, na segunda que estamos com vocês. muito Dúvidas, bom. claro, que está em São Luís, tem mais direto contato com o Alexandre, mas se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Isso aí. Vamos Muito lá? bom. Muito bom, meu amigo. Deixa eu só. Ok. Deixa eu botar aqui de volta na Puxa. tela. Certo. Só me confirma, Maurício, se está passando. Dá um clique, está passando. Está passando, né? Perfeito. Ok. Vamos para mais um assunto, né, que Beong vai trazer, que é sobre um projeto para a sua vida. Um discipulador precisa ajudar o seu discípulo a ter um plano de ações. A gente está falando isso, né, sobre alvos, né, objetivos de crescimento. Então, Beong vai trazer uma ideia de como preparar um pequeno plano de ações de crescimento, né? Então, olha só, podemos montar um curso para treinar pessoas, mas Deus sempre tem seu próprio programa de treinamento, que é projetado pessoalmente para cada indivíduo. Portanto, no treinamento de pessoas,
precisamos ser mais sensíveis ao que Deus quer fazer do que ao que nós queremos ver concluído. É importante a gente estar atento para o que Deus já está fazendo na vida da pessoa e como eu posso ajudar, né, o que Deus já está fazendo para que ela cresça, né? Nessa ideia do plano de ações, né? Isso não significa que nós não planejamos nosso treinamento. Precisamos também planejar o nosso treinamento. Significa que precisamos estar abertos ao que Deus quer fazer. Tem coisas que também Deus está fazendo, a gente precisa estar antenado a isso. Provérbio 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, Deus está interessado, né, no crescimento do nosso discípulo. E quando você ajuda ele a fazer um plano de ações que seja adequado ao que ele precisa, ao que Deus também já está trabalhando na vida dele, você precisa pensar sempre assim, a ideia de um projeto, né? Para tudo na vida, precisa de um projeto, né? Você nunca começa com o começo, né? Você sempre começa tendo em mente o fim, ou seja, onde é que você quer chegar com esse projeto? Então, se qualquer coisa que eu for fazer, né, primeiro eu preciso pensar num livro, né, que eu escrevi. Primeiro que eu tinha que pensar qual era o meu objetivo, o que é que eu queria ter concluído no final, né? Então eu pensei, eu quero um livro que seja um guia para o discipulador ajudar o discípulo, que não é novo convertido já, não é mais novo convertido, mas que também fosse com muitas perguntas práticas para ter vida na vida, para ter o que conversar e aprofundar o relacionamento e ter algo de crescimento, né? Então eu pensei tudo antes. Eu pensei que eu precisava de pelo menos, né, uns 30, 40 roteiros para lançar um livro. Então eu já sabia onde é que eu ia chegar, né? Eu pensei que cada roteiro devia ser só uma página para não ser muito extenso. Eu já sabia, né? E aí eu comecei a arquitetar o passo a passo. Aí eu fui para o começo. Mas primeiro eu sabia o que é que eu queria lá no final. Entende? Esse é o projeto. Então, quando nos aventuramos em qualquer coisa na vida, nós sempre começamos pelo fim, em vez do começo. Se eu quero construir uma mesa, um outro exemplo, né? Quero construir uma mesa. Maurício é, né, um marceneiro, né? Ele sabe o que é isso. Eu não prego simplesmente alguns pedaços de madeira juntos, não é assim. Para construir uma mesa de madeira apropriada, eu preciso primeiro saber como será a forma final dessa mesa. Antes de iniciar o trabalho, eu preciso medir, preciso saber qual o tamanho que a pessoa vai querer, qual o modelo, qual a cor. Primeiro, eu crio o projeto no papel, né, no computador. Quando eu termino, já sei tudo, já sei os custos, já sei tudo. Então, primeiro eu tenho que mostrar, né, o projeto. O projeto final é esse. Quando está aprovado, aí sim eu vou começar a comprar as peças e fazer na prática, né, desde o começo. Mas é preciso saber para onde se vai, entende? Qual é o objetivo final? O que é que eu quero alcançar? Aonde eu quero chegar? Então, por exemplo, no caso dessa pessoa, né, que é um novo convertido, que a gente vai discipular. Então, eu preciso consolidar a fé dele, porque o primeiro passo, eu preciso ajudar ele a, talvez um alvo interessante é o batismo, né? Se eu quero ver ele maduro em Cristo, eu preciso ajudar ele, né, a chegar em alguns alvos de crescimento. Talvez o primeiro seja preparar ele para um batismo, né, que pode demandar alguns meses, ou ano, não sei, né, mas de repente é um alvo, ajudar ele a consolidar a decisão, a fé, até chegar ao batismo. Mas depois do batismo, a gente vai ter outros alvos, porque qual é o objetivo final? Né? É a maturidade em Cristo. O que significa maturidade em Cristo? A gente viu isso, né, em aula anterior, né? Qual é o perfil ideal de discípulo que eu quero alcançar? Aquilo ali é o projeto. Então, para eu chegar lá, eu preciso ir trabalhando os alvos de crescimento dele até ele chegar no alvo que eu tenho para essa pessoa, não é? Então, isso é o projeto. Isso é essencial. Ver a forma final antes de começarmos. Isso se aplica a qualquer coisa que venhamos a fazer. Deus tinha um projeto antes de criar o universo, né? Ele já tinha um plano, né, eterno. E ele já sabia
que a gente ia pecar, ele já sabia que a gente ia precisar de um Salvador, ele já sabia até o fim o que ia acontecer, porque ele é eterno, né? Desde o começo, né, ele já sabia do fim, né? Então, Deus é assim. Paulo também tinha um projeto, né? Paulo tinha um plano, né, na vida dele. Ele sabia muito bem qual era o objetivo dele, né? Aonde ele ia chegar, né? Qual era o propósito de vida dele. Então, é importante, né, que cada um tenha o seu plano, cada um tenha o seu projeto, né? Quando a gente olha lá em Atos 20, né, nós vemos no versículo 24, né, Paulo dizendo: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então, Paulo sabia onde é que ele ia chegar. Ele tinha que cumprir a missão dele. E o mais importante era cumprir essa missão, né? Então, ele sabia, né, que ele tinha que terminar uma corrida ministerial e completar o ministério, né, que Jesus deu a ele, testemunhar o evangelho da graça. E ele, de fato, foi o grande pregador aos gentios, né? Então, ele tinha essa missão, ele tinha esse projeto, ele se tornou o evangelista, o pregador, o plantador de igrejas, o discipulador, o formador de líderes e pastores, né? Jesus também tinha, né, o plano que ele recebeu do seu pai e que ele se dispôs a cumprir até o fim. Né? Em João 19, versículo 30, diz: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito, quando ele morreu na cruz. Né? Ele, ó, completei, está consumado, né? Tetelestai, né? Terminei o que eu tinha que fazer. Né? Ele sabia que ele veio para entregar a vida por nós. Né? Ele sabia que ele seria o cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. Então, quando ele cumpriu esse, terminei meu projeto. Né? Meu projeto era morrer pelos pecadores, né? Implantar um novo reino e que eu precisaria entregar a minha vida voluntariamente para salvar o perdido, né? Então, nós precisamos ajudar o nosso discípulo a ter um projeto de vida, né? A maioria das pessoas não tem nenhum projeto para a sua vida e, como resultado, não chega a lugar algum. A maioria dos pais também não tem nenhum projeto para o que querem desenvolver na vida dos seus filhos. Depois se perguntam, por que se transformaram em delinquentes, né? Porque não planejou, não cuidou, não educou, né? Você precisa de um projeto para tudo que você faz. A maioria das igrejas também não tem uma visão do que será daqui a 1, 5 ou 10 anos. Então, é importante a gente preparar desde já, né, o que nós queremos como família, né? Quais são os valores que a gente quer implementar aqui na família, nossa família. Que tipo de família a gente quer ser? Importante ter essa reflexão, né? Eu quero uma família unida, temos que trabalhar então esse alvo, a união, né? Aprender a compartilhar um para o outro, ser generoso, não pensar só em si, não é isso? São valores que eu preciso primeiro ter o projeto e trabalhar nisso, né? Eu quero os meus filhos amando a Deus acima de todas as coisas, então eu preciso estimular meus filhos a ter vida com Deus, a ler a sua Bíblia, a ter vida de oração, né? A serem comprometidos com as coisas de Deus, a fazer a diferença onde eles estão, no colégio, em casa, e por aí vai. Então, ou seja, eu preciso de um plano, um projeto, né, para a minha vida. Onde é que eu quero chegar? Né? Que tipo de pessoa estou me tornando? Que tipo de pessoa eu quero, no dia que terminar a minha vida, como é que eu quero ser lembrado? Né? Então, igreja, para onde é que a igreja está indo? Né? Quais são os alvos que nós estamos trabalhando como igreja? É só organizar alguns eventos, alguns programas? Não pode ser só isso, cumprir um calendário. É muito pouco. Precisa ter um plano, né, de futuro. Precisa ter um plano de ação. Não é? Então, tem igrejas que não tem nenhuma direção, mudam sem convicção alguma, né? E aí não avança. Né? Como mentor, é importante que você tenha também um projeto para a sua vida. Né? E é bom você também dizer isso para o seu discípulo. Olha, eu tenho um projeto, eu já planejei isso, isso e isso, estou me propondo a realizar esse tipo de trabalho,
para minha carreira, o meu ministério, para minha família. É importante que o discipulador também seja um referencial de alguém que tem planos, né? Que tem projetos para a vida dele. Ele não está, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É importante, né? O mentor também já ter também o seu, pelo menos alguns planos, né, para a sua vida, com alguns itens, né? O que ele espera ser, o que ele quer alcançar, né? E ajudar o seu discípulo nisso. Porque esse é o papel, então, do mentor, ajudar o discípulo a ter um projeto de vida. Mas se o discipulador não tem, fica difícil, né? Então, primeiro, o mentor deve ter, né? Para si, para sua família, seu ministério, né? Sua casa, e ajuda seu discípulo também a ter. Ajude-o a fazer um projeto para as principais áreas de sua vida. Ou seja, o que é que ele quer alcançar? O casamento, né? É solteiro ainda? Então, vamos lá, vamos ajudar o meu discípulo a se preparar para uma pessoa, né? O que ele precisa para ser, primeiro, né? Alguém, um bom pretendente, né? Em um futuro, um bom marido, uma boa esposa. Então, eu vou ajudar essa pessoa, né? A se preparar. Se já namora com alguém, né? Eu posso ajudar essa pessoa, né? A se preparar para o noivado, para o casamento, né? Para a família. Então, qual o projeto de família que essa pessoa tem? Né? Os filhos, que você pretende trabalhar nos seus filhos, né? Vamos ajudar o discípulo a colocar em prática, né? Alguns objetivos, né? Alvos de crescimento, né? Para sua carreira, para o seu ministério, assim vai, né? Toda e qualquer pessoa irá morrer um dia. Então a pergunta é: quando você morrer, o que você terá feito para Deus? Qual é a corrida que você terá completado, como Paulo? Qual é a sua corrida? Né? Respondendo a essas perguntas, você estará elaborando um esboço da visão que você tem para a sua vida, que é o seu projeto de vida. A pessoa que não tem um projeto para a sua vida não tem nenhuma direção, e aí por isso que muitas vezes está faltando motivação. Essa pessoa é desanimada, sempre desanimada, porque não tem nem alvos. O que ele pretende ser? Muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que são tão sem autoestima, tão baixa, que nunca acredita em nada, nunca acha que pode melhorar, que pode crescer, que pode avançar. Então a gente precisa ajudar essa pessoa primeiro, né? Opa, Deus não te criou aqui para ficar toda vez só reclamando das coisas. Não, Deus tem algo mais para a tua vida. Deus quer que você seja uma bênção, seja tu uma bênção, ande pela fé. Deus quer que você cresça, que você tenha alvos de crescimento. E a gente vai precisar ajudar, né? Ajudar, encorajar, né? O seu discípulo a aperfeiçoar, a amadurecer. Porque tem muita gente que não quer amadurecer. A gente precisa ajudar o discípulo a perceber que ele amadurecendo tem muitas bênçãos, né? Para ele e para as pessoas ao redor, e é para a glória de Deus, né? Então, precisamos de um projeto de crescimento. Aqueles que têm uma visão para a sua vida são os que irão completá-la. Seja uma pessoa movida por uma visão e ajude seu mentoriado a ser assim também. Nosso papel como mentores é ajudar pessoas a ser o que sentem que Deus quer que sejam, né? Se elas não entendem, a gente ajuda a entender biblicamente, né? E a fazer o que percebe que Deus quer que elas façam, né? Sempre apontando para a palavra de Deus, nunca em desacordo, claro, né? Por isso é importante ajudá-las a escrever a sua visão de vida, né? Então, nós vamos ajudar nossos discípulos a serem bons maridos, né, conforme a palavra de Deus, boas esposas, bons pais, bons filhos, né? Pessoas que também seguem uma carreira para a glória de Deus, que não se metem em corrupção, mentiras, enganos, suborno, né? Mas que são honestas, que são verdadeiras, que são leais no seu trabalho. Essas coisas que precisamos ajudar o nosso discípulo a enxergar, né, um projeto de crescimento, que ela seja luz, que ela seja bênção, que ela seja discípula de Jesus, né? Depois de elas tiverem feito, né, esse projeto, nós iremos apenas ajudá-las a realizar esse projeto, essa visão. Dessa forma, elas serão automotivadas em vez de serem guiadas por outros.
Então, quando a gente ajuda o discípulo a ter alvos, aonde eu quero chegar, que tipo de pessoa eu vou ser, quais são os meus alvos? Ser um marido melhor, ser um filho melhor, né? E por aí vai, né? Depois que a pessoa colocar o alvo, você vai só ajudar ela a colocar em prática esse alvo, né? Foi ela mesma que definiu também, e ela entende que ela precisa. Então, você vai ajudar ela, encorajar ela a colocar, né, em prática esse alvo, esse objetivo de crescimento, esse projeto de vida dela, né? E aí, Beong resume todo esse conteúdo do projeto em 3 questões, né, do projeto da vida pessoal, né? Um projeto para a sua vida, um plano de ações para a sua vida. São 3 perguntas. Primeiro, para onde você quer levar essa pessoa na sua jornada da vida, né? É onde você quer chegar, né? Então, eu quero chegar lá na Austrália, né? Então, é isso que você tem que definir, né? Ou eu quero ser um bom marido. Um bom marido é isso, né? É onde você quer chegar, o perfil que você quer alcançar, né? O crescimento que você deseja alcançar, é a maturidade cristã, que significa isso. Tem que saber, né? Quais são esses alvos de maneira assim certa, né? Para que você saiba quais são as qualidades, que é a pergunta, que é uma das perguntas que você vai tentar descobrir nesse item 1, né? Quais são as qualidades que eu preciso desenvolver para me tornar esse bom marido, né? E quando eu vou saber que eu completei a tarefa, né? No dia que a minha esposa disser, nota 10, nota 9, né? Ele está sendo um bom marido, é assim que eu vou entender, né? O feedback que eu vou ter na minha casa, né? E qual é o projeto em si, né? Ser um bom marido. Então, isso aqui é só um exemplo, né? Do que seria essa pergunta número 1. A questão 2 seria, eu quero chegar lá, né? Ter esse perfil de bom marido. A pergunta 2 é, onde é que eu estou hoje nesse alvo, né? Ou seja, meu alvo é chegar a ser um marido nota 10, nota 9. Que nota eu estou hoje, né? Que nota minha esposa dá hoje? É 6, é 7, entende? Né? Ou seja, preciso saber a situação hoje, aqui, onde é que eu estou, né? Quais são as minhas deficiências, digamos assim? O que é que eu preciso melhorar? O que é que hoje eu não estou sendo, entende? Então, onde é que eu estou? Aí vem as 2 perguntas, né? Onde eu estou na minha jornada agora e qual é a condição da minha vida nesse momento? Em que ponto eu estou, né? Nessa situação, né? Se for a questão ser um bom marido, como é que está a minha situação hoje? Real, verdadeira, né? Como é que a minha esposa me avalia? Então, eu quero ir para a Austrália, mas eu estou aonde? Estou no Brasil. Então, a minha situação atual é hoje eu estou no Brasil, né? Sem dinheiro, sem passaporte, entende? Mas eu quero chegar na Austrália. Então, eu preciso, para chegar na Austrália, primeiro entender onde é que eu estou. Estou no Brasil. E eu estou com essa condição. Não tenho passaporte, não tenho dinheiro, mas eu quero chegar lá. Então, eu vou precisar também saber, né? Mas a primeira questão é, onde eu estou hoje, né? Qual é a minha situação atual, né? E a terceira pergunta é, como você, discipulador, mentor, vai ajudar o seu discípulo a desenvolver as qualidades e habilidades que faltam na vida dessa pessoa para ela chegar no alvo, entende? Então, primeiro é o alvo que eu quero chegar. Segundo é a minha situação atual. E terceiro é o que é que eu vou fazer para ir do meu lugar atual e chegar até lá no meu alvo, entende? Então, são essas 3 questões. Começa com o meu alvo, onde é que eu quero chegar. Segundo é, qual é a minha situação atual? E terceiro, o que eu preciso desenvolver para chegar lá? No caso da viagem para a Austrália, primeiro é o alvo. Quero ir para onde? Para a Austrália. Segundo ponto, onde é que eu estou hoje? No Brasil. Sem lenço, sem documento, né? Mas, terceira pergunta é, o que eu preciso fazer para chegar na Austrália, né? Diante da minha situação atual. Preciso tirar um passaporte, preciso ter uma renda, fazer uma poupança, não é? Me preparar, né? Arrumar minha mala, comprar passagem quando tiver a promoção, tem um monte de coisa que tem que fazer, né? Para eu chegar até esse alvo, né? Então, como o alvo de ser um bom marido, né? Meu alvo é ser um bom marido, um marido que a minha esposa, né, dê nota 10, nota 9, né? Que seja bíblico, né? Um bom marido. Mas aí minha situação atual hoje é qual? Pergunta 2. Como é que eu estou hoje? Em que é que eu estou deficiente?
Que nota a minha esposa me dá hoje? Né? Ser verdadeiro. A nota é ruim, então é ruim. Aí o mentor vai ajudar o discípulo a trabalhar o que ele precisa no processo, qual seria um plano de ação para ele, o que ele precisa fazer para se tornar esse bom marido, né? Que é a pergunta 3. O que ele precisa desenvolver de qualidade e habilidade para se tornar essa pessoa? Então, é uma outra forma, né? Na verdade, isso aqui já é uma ferramenta. Eu vou já mostrar para vocês. Isso aqui que eu estou falando já é uma ferramenta com 3 passos para ajudar uma pessoa a ter um plano de ações de crescimento. Claro, nós já vimos outras ferramentas um pouco parecidas, né? No módulo 1, a gente viu uma ferramenta um pouco parecida, né? Mas não igual a essa, não é totalmente igual a essa, mas um pouco parecida, que é uma outra forma de falar, de ter um plano de ações de uma maneira interessante, que traz uma outra visão sobre como fazer um plano de ações, né? Então, aqui seria a ideia, né? Resumidamente, o que eu falei. Você tem um plano de ações para avançar para o próximo estágio, e aí tem, então, essas 3 questões, né? Para onde você quer avançar, qual a sua situação atual, e terceiro, o que precisa desenvolver em termos de qualidades e habilidades para você chegar no seu alvo, né? No seu propósito, ok? Então, essa seria a ideia de um plano de ações. Eu não vou tirar a tela, tá? Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, esse é o momento. Alguma dúvida ou alguma acréscimo, algum complemento, né? Pode perguntar. Eu vou dar um minutinho para quem quiser perguntar, tá? Se alguém não tem o que perguntar, né? A gente vai passar adiante, ok? Vamos lá. Então, estamos indo para o encerramento. A nossa reflexão e ilustração de hoje é uma historinha, né? Que se chama O Bom Funcionário. Então, o Fernando, ele trabalhava numa empresa há 5 anos. Pontual, tudo o que os seus superiores lhe pediam, ele fazia de boa vontade. Fazia hora extra e nunca tinha chegado atrasado ou faltado. Um dia, o Fernando soube que seu colega Luiz, que tinha só 2 anos na empresa, estava sendo promovido. Fernando ficou muito chateado, né? Eram 5 anos, né, que ele trabalhava ali, né? Ele tinha mais tempo de casa, né? E também tinha todas as boas qualidades de um funcionário dedicado. E por isso, né, resolveu se dirigir à sala do diretor da empresa para pedir explicações para ele por que é que ele não foi promovido, o Luiz foi promovido. Então, ele chegou lá. E aí o diretor, né, foi perguntar para ele: Fernando, que bom você ter vindo aqui na minha sala. Preciso mesmo de um favor seu. Despachamos uma mercadoria importante para um cliente em Brasília e preciso que você confira se já foi entregue. Fernando pegou os dados do cliente e saiu apressadamente para fazer a verificação. Ele não conseguiu nem perguntar, né, o seu chefe por que é que o Luiz foi promovido e ele não. Mas ele foi resolver primeiro que o seu chefe tinha pedido. Depois ele ia tomar satisfações, né, do que foi, por que ele não foi promovido. Então, ele foi lá, né, trazer a questão que o seu chefe pediu. Minutos depois, ele voltou até a sala do chefe e lá encontrou o Luiz, né, que estava conversando com o diretor. E aí, Fernando, foi feita a entrega? Fernando respondeu: ainda não foi entregue, chefe. O chefe então indagou: mas quando será entregue? Qual foi a transportadora? Foi despachado em que data? Então Fernando respondeu: ah, isso eu não perguntei, não. Aproveitando a presença de Luiz, o diretor fez-lhe o mesmo pedido. Pouco tempo depois, Luiz retorna e diz: chefe, a carga ainda não foi entregue.
mas segundo informações da transportadora Rodar, será entregue amanhã, na parte da manhã, já que a carga foi despachada na última segunda-feira à tarde. Aproveitei, chefe, para ligar para o nosso cliente em Brasília e já o informei da situação e da entrega confirmada para amanhã. E o mesmo nos agradeceu muito pela atenção e atendimento. Obrigado, Luiz. Pode ir, despediu-se o diretor, dirigindo-se então ao Fernando, que ainda estava na sala, perguntando: o que é mesmo que você queria falar comigo, Fernando? Fernando, então, diante dessa situação, né, da proatividade de Luiz, respondeu: nada não, chefe, não era nada importante. E Fernando saiu daquela sala entendendo perfeitamente por que o Luiz estava sendo promovido, né? Então, existem pessoas que executam tarefas e outras que buscam acrescentar a cada tarefa um valor diferenciado, melhorando o resultado e elevando o grau de satisfação e admiração. Esse é o bom funcionário, né? Então, essa historinha é apenas uma aplicação, né? Por que que um tinha sido promovido com tão pouco tempo de casa, né? E o outro não foi? Tinha mais tempo, ele era todo certinho, mas não foi promovido. Por quê? Porque faltava esse algo mais, faltava proatividade, faltava, né, mais habilidades, né, que o Luiz tinha, né? Já o Fernando não tinha. Então, assim é na vida, né? Aquele que consegue ir além é quem se desenvolve, né? É quem, de fato, desenvolve suas habilidades, né, suas virtudes, trata suas fraquezas, né, se relaciona bem. Essas pessoas vão além, né? Se no mundo das empresas é assim, né, nós podemos também pensar, né, na nossa vida pessoal, nós precisamos ser proativos, precisamos ter alvos de crescimento, né? E na palavra de Deus também nós somos chamados para frutificar, né? Para desenvolver, né, os talentos que Deus nos deu, né? Fazer discípulos, que as pessoas vejam nossas boas ações e glorifiquem a Deus, não é isso? Né? Então, em Hebreus também vai dizer que devemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, né? Então, cada um precisa crescer, amadurecer de novo na fé, né? A uma pessoa jovem na fé, até chegar a um pai na fé. Ou seja, na vida nós precisamos de alvos, assim como também, né, na vida cristã precisamos ter alvos de melhoria, né, como um todo, né? E ferramentas práticas, né, para a mentoria da aula de hoje. Isso aqui eu já falei, né? Então, essa aqui seria a ferramenta número 16, né, já que a gente vem somando desde o módulo 1, então, que é esse projeto, né, que é a ideia de Belong, ajudar o discípulo a ter um plano de ações para avançar, para alcançar os seus alvos, né, sua missão de vida, né, ou alvos de crescimento, independente da área que ele escolher, né. Então, que é isso que a gente falou na aula de hoje. Para onde você quer avançar na sua jornada de vida, né, onde é que você quer chegar. Pergunta 2, qual é a sua situação atual diante do teu alvo? E pergunta 3, o que eu preciso desenvolver de qualidades e habilidades para que eu chegue nesse alvo que eu tenho, esse projeto de crescimento, ok? Essa é a ferramenta 16. A ferramenta 17 é muito interessante. É sobre o exercício do foco. Essa é uma ferramenta de David Cornfield, que ele ensina no livro O Líder que Brilha, né? E, então, ele fala primeiro isso aqui é uma frase que Beong gosta de usar, mas tem tudo a ver com esse exercício de David Cornfield. Olha só que interessante, né? Bruce Lee, ele diz assim: eu não tenho medo do homem que praticou 10.000 chutes diferentes, mas sim, eu tenho medo do homem que praticou o mesmo chute 10.000 vezes. Ou seja, esse cara é muito habilidoso naquilo que ele aprendeu. Eu tenho medo desse, porque ele sabe, né? Um golpe mortal, né? Porque ele é especialista nisso, né? Eu lembrei daquele Karate Kid, né? Que ele fica sendo treinado naquele garotinho, bota a casaca, tira a casaca, bota a casaca. Ele não entendia para que era, que ele precisava aprender a ter um movimento específico, né? Para o combate.
precisar treinar várias vezes o mesmo procedimento, a mesma técnica, né? Então, você treinar, treinar, treinar. É que como os atletas, né? Para se tornarem bons, você focar, né? Em aprender algumas habilidades que leve ele para além, né? Nesse exercício do foco, desde Cornfield, então ajuda a gente a definir nossa lista de atividades principais para do foco da nossa vida, né? Então ele diz assim, olha, primeiro escreva, né, 16, pelo menos 16 tarefas que você faz semanalmente, regularmente. Então, 16 atividades que você costuma fazer. Então, você vai listando, né? 16 atividades. Daí, imagine que você fosse uma Copa do Mundo. Você escolheu 16. Dessas 16, só passam 8 para a etapa de... 16 seria oitavas de final, né? Das oitavas de final, vão passar só 8, né? Que seriam as quartas de final. Você vai escolher das 16 as 8 que você considera mais importantes. Atividades que são mais importantes na tua vida. Se tivesse que escolher das 16, quais seriam as 8 mais importantes, que são imprescindíveis, entende? Aí você passa para a etapa seguinte, essas 8, né? E aí, das 8, você vai também pensar, se fosse aqui quartas de final, né, que fosse para uma semifinal, para só 4, né, dessas 8 que vieram das 16, né, 8 que vieram das 16, dessas 8, quais avançariam? Quais seriam as 4 principais que eu não abro mão, que seriam mais importantes da minha vida, né, dos alvos, né, que eu estou fazendo? Eu estou buscando as tarefas que têm a ver com coisas principais que eu não posso deixar de fazer. Aí passa para as 4, seria semifinal. Na semifinal, que são as 4 que passaram, eu vou pensar, dessas 4, se tivesse que escolher 2 mais importantes, quais seriam? Passa para a final, que seriam as 2. E na final, eu vou definir um vencedor. Dessas 2, quais seriam que eu entendo que seria mais importante para a minha vida? Esse sim é o meu foco principal. Esse exercício você pode fazer em diversos ambientes que você vive. Por exemplo, na sua família, né? Nós temos muitas tarefas que a gente faz na família. Vai listando. Das tarefas de casa, qual seria o foco principal? Entende? Até chegar na principal. No ambiente de trabalho, eu faço muitas coisas. Mas dessas muitas coisas, qual é a mais importante? Entende? E no ministério, posso fazer muitas coisas no ministério, mas se eu fosse selecionar a mais importante dentre essas todas, qual seria a mais importante? Esse exercício é bom porque ele nos ajuda a definir prioridades. Porque a gente pode fazer muitas coisas, mas tem coisas que não pode deixar de estar na nossa agenda. Não pode deixar de estar ali no nosso alvo, no nosso foco, digamos assim. Nós precisamos focar. Tem coisas que eu posso até abrir mão de fazer, mas tem outras que eu não posso abrir mão de fazer. E assim eu vou poder definir melhor o meu tempo, meus exercícios, minhas atividades, o que é que eu posso delegar também, o que eu não posso deixar de fazer, né? O que é que eu tenho que priorizar antes de tudo, entende? Então, esse exercício tem essa ideia. Eu vou mostrar para vocês aqui, uma vez que eu fiz esse exercício, em 2008, né, naquela época, né? Isso já tem 15 anos, o tempo voou, né? 15 anos atrás eu fiz esse exercício, eu já trabalhava no ministério, eu vivia para trabalhar na igreja, então tem a ver com o que eu fazia naquela época, né? Eu listei aqui 16 tarefas que eu fazia, né, na igreja, no ministério, e aí eu coloquei, né, os principais que eu fazia semanalmente, ou então no mês, né? Fui colocando várias coisas que eu fazia, né? E aí o que está em amarelo é o que eu considero que eu escolhi para serem as 8 mais importantes, tá? Então aqui estão as 16, várias coisas que eu fazia, né? Planejar minhas atividades da semana, tem sempre um momento para planejar. Tinha minha célula, né? Que eu estava liderando uma célula. Aí tem o discipulado dos meus auxiliares.
auxiliares da minha célula, assessoria e também aconselhamento dos líderes da igreja, que eu também trabalhava na equipe, né, de coordenação da igreja, né? Então, cuidar dos líderes eu tinha a minha célula, mas também tinha os líderes da igreja. Então, tá lá, né? Também eu dava já consultoria, assessoria a pastores em transição, na visão. Tinha reunião com os funcionários da igreja. Naquela época, eu estava planejando meu primeiro livro, né? Estava escrevendo sobre esse livro. Também a gente tinha quinzenalmente uma reunião com o conselho da igreja, direção da igreja. Estudo e preparo das ministrações, estava sempre preparando alguma coisa para ministrar. Ministro também estava ministrando na igreja regularmente, ou em outra igreja, né? Alguma coisa fora da igreja, alguma igreja que eu estava ajudando. Preparação também dos materiais de cada líder. Semanalmente, eu escrevia roteiro, né, para os líderes usarem na sua célula. Boletim da igreja, também estava preparando. Ou então organizava algum treinamento, evento da igreja, encontro de prestação de contas, né? Também gerenciava relatórios da igreja, dos líderes de célula, da literatura, dos livros que a igreja tinha. Também tinha uma videoteca, né, para os membros, e especialmente os líderes da igreja. Então, essas são coisas que eu fazia, né, regularmente. Aí escolhi os 8. E os 8 que passaram foram esses bem aqui. Então, eu entendi que essas eram as prioridades mais importantes para mim naquela época. Era a minha célula, assessorar e aconselhar os líderes da igreja, pastorear eles, dar consultoria e assessoria a pastores em transição, escrever meu livro, estudar e preparar ministrações, né? Ministrar, seja na igreja ou fora da igreja, e também organizar algum treinamento ou evento da igreja, né? Então, eram as coisas que eu achei que eram mais importantes, né? Dessas 8, selecionei as que estão em amarelo. Então, as que passaram foram essas, que eu achei que eram mais importantes, né? Assessorar e aconselhar líderes, né? Focar no líder, sabia que era mais importante. Naquela época eu queria terminar logo meu livro, então priorizei, né, terminar meu livro, e também entendia que eu precisava ministrar quando precisava, né, na igreja ou fora da igreja. Então, naquela época entendi que essa seria prioridades, né? Hoje eu não colocaria, né, ministrar em alguma igreja fora, né, como mais importante do que assessorar os pastores, né? Assessorar os pastores é mais importante do que treinar a igreja deles, né? Porque tudo começa com o pastor, né? Então, essa mentoria do pastor é muito importante, né? E mentorear também meus auxiliares da minha célula também seria muito importante, não poderia deixar em segundo plano, né? E entre esses 4, os 2 mais importantes eu entendi que seria dar assessoria e aconselhar os líderes, mentorear os líderes da igreja, e queria escrever esse livro. Então, nessa época, eu estava focado nisso, queria terminar logo, né? E desses 2, o mais importante, o foco principal, eu entendi que seria o campeão, cuidar dos líderes da igreja. Pastorear meus líderes era a coisa mais importante que eu tinha que fazer, né? Mais do que qualquer outra coisa. Eu já entendia nessa época a importância de mentorear líderes, os líderes da igreja, né? Ok? Então, esse é o exercício. Que tal você ajudar seu discípulo a também organizar quais seriam os exercícios, né, do foco da vida dele? E para encerrar, a dica de filme dessa vez vai ser uma série, né? Essa série que está na Netflix, chamada Arremesso Final, que é a história real, né, de Michael Jordan. E, claro, também vai falar dessa equipe, né, do Chicago Bulls, de basquete, que foi tão vencedor no final dos anos 90, né? E Michael Jordan, que foi a lenda, né? O melhor jogador de basquete de todos os tempos, né? E, poxa, essa série é fantástica e fala muito sobre foco, sobre alvo, sobre trabalho em equipe, sobre como aperfeiçoar, né? Como vencer e superar, né, seus limites, seus desafios, crescer como pessoa, crescer no que você faz. Então, muito inspirador. Tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui na aula de hoje, viu? Então, indico demais. Se eu não me engano, são só 4 episódios. Excelente. Vale muito a pena para a gente aprender mais sobre mentoria.
e ter alvos, ok?